que teve, inclusive da RJ 124, de quem dá a maior outorga para o Estado, de quem bida, quem paga mais para o Estado para que tenha aquela concessão. Você transfere valor para o caixa do Estado para investir em outras áreas, mas, por consequência, também você penaliza mais o usuário. Pois não. E quem mede esse volume de investimento? Eu assisti há pouco tempo uma entidade nossa da área de engenharia que uma dessas empresas que faz aplicação a esses investimentos desviou material e mão de obra para lá. Quer dizer, naturalmente, isso saiu no custo dos investimentos, mas não foi investido naquele local. Tudo isso que você está dizendo deve estar acontecendo aos quilos, porque quem tem que fiscalizar isso tudo é a agência reguladora. Se a agência reguladora não funcionar, como não funciona aqui no estado do Rio de Janeiro, evidentemente que o controle é quase nenhum. A gente está aqui, primeiro, conceituando, para depois chegar aqui à discussão e aos finalmente de tudo. Então, definida a forma de licitação, pois não? Eu gostaria de enriquecer a sua palestra, primeiro parabenizá-lo para levantar essa questão importantíssima, né, da questão da concessão, e eu queria talvez enriquecer o debate e colocar alguns conceitos. Eu fiz um estudo há uns 3 anos atrás das concessões no Brasil e as concessões no mundo. Nós aqui no Brasil só utilizamos 2 tipos de concessão das 8 existentes. Existem 8 tipos de concessão. No Brasil a gente só utiliza 2, a simples e a onerosa. Esse é o primeiro conceito. O segundo que eu queria colocar e pedir para que você me esclarecesse é a questão do estudo de viabilidade econômica. Nós no Brasil utilizamos o estudo de viabilidade econômica entendendo a rodovia como um ativo financeiro, benefício-custo. Essa conceituação está ultrapassada no mundo. No mundo, hoje, entende uma rodovia como um ativo real. Então, existe modelagem matemática desenvolvida, inclusive desenvolvida por nós no Brasil, Instituto Militar de Engenharia, desenvolveu uma teoria chamada Teoria das Opções Reais. Essa teoria das opções reais faz o estudo de viabilidade entendendo a rodovia como ativo real. O que é isso? O benefício que uma rodovia traz para o concessionário, que não é mensurável no método do ativo, considerando ela um ativo financeiro, isso é incorporado ao benefício para que a taxa de retorno da rodovia seja menor. E a questão que o deputado está colocando, da questão da tarifa, existe um tipo de pedágio que é utilizado na Alemanha, que é o pedágio sombra, que é um pedágio que é subsidiado pelo governo. Quer dizer, esse assunto eu acho que merece um aprofundamento, porque nós aqui no Brasil, se nós olharmos a realidade que nós temos no Brasil, nós utilizamos só 2 tipos de concessão, enquanto que existem 8. Obrigado. Eu considero que a sua intervenção é profundamente importante. Concessão no Brasil, por isso eu fiz questão de botar datas, a rigor, começou aqui em 94, os primeiros editais. Eu, quando fui escrever lá minha tese de mestrado, que foi no ano de 90, eu fui fazer esse trabalho instado pelos professores. Eu queria fazer um outro estudo sobre túnel Rebouças para provar que no manual de capacidade da ASHO, aqueles 2.000 veículos para a gente, por faixa, para multiplicar pelos redutores, aquilo era uma falácia, que a gente devia começar com estudos de velocidade e tal, na ordem de 2.300, por causa do tamanho dos nossos carros, etc. Mas pediram isso
Por quê? Porque eu tinha escrito uma monografia sobre os modelos espanhóis e argentinos. Eram os únicos conhecidos. E o modelo argentino era uma via chamada Perito Moreno, que os generais da ditadura de plantão foram todos para a cadeia. E o modelo espanhol, que o espanhol é espertíssimo, né, do seu ponto de vista de negócios, que foi o modelo que eles tentaram vender para o Sarney, do contrato de certeza. Né? E desses modelos, né, se bifurcou em duas hipóteses. Ou você paga outorga para o Estado, ou você ganha porque mergulhou a tarifa, ou porque deu um volume maior de investimentos. E não se saía disso. Quando existe outras hipóteses hoje no mundo para você avançar nesse processo. É só abrir para um processo mais intenso. Quando eu falo aqui do nosso Estado, com essa série de concessões, cada uma delas, e eu falei ano, foi sendo estudada uma a uma, quando isso tinha que ter uma visão sistêmica. E aí podia ter até uma câmara de compensação sistêmica para reduzir essas tarifas via a carga de pedágio que tem aqui, mesmo que a União tivesse que entrar nessa câmara, entrando com algum para fazer essas reduções. Mas não, qual foi o estudo sistêmico aqui? Foi caso a caso. Né? Então eu acho que isso tudo precisa de uma revisão, porque quando começou, você começa com passos tímidos, e agora os tempos são outros, e as possibilidades são imensas. Né? E também, quando faz um estudo desse, né, o concessionário que entra na licitação, e aí mais uma vez o senhor tem razão, ele entra somente com a ótica do negócio, com a ótica ali já vou lhe passar, do cash flow. Se aquilo vai se tornar um cartóriozinho, cartório no sentido, né, real, que vai dar X reais por ano para ele. Tanto é que os fundos de investimento internacionais e nacionais participam desse negócio. E é evidente que o Estado, na sua configuração maior, que é uma outra discussão, o Estado não pode estar a reboque dos interesses privados. Uma coisa é você lançar um estudo, né, com um estudo de caso, uma questão preliminar, para ver se aferir metodologia, para tentar verificar se o mercado absorve, etc. Outra é quando aquilo vira uma panaceia. Né? E o Estado vem publicamente se declara: sou incompetente para fazer gestão de rodovias. Não só, estou começando. Sou incompetente, porque as minhas rodovias do Estado, aí estou falando do Estado, não Estado do Rio de Janeiro, União, Estado e município, grande maioria são todas esburacadas, capim, sinalização, o que há de pior. Parece até que propositadamente, né? Porque quando você vai numa rodovia concedida, significativamente há uma melhora. O DNR especificamente acaba, muda de nome, mas a qualidade do serviço degrada violentamente. Não tem mais conserto, tudo é terceirizado. Aí a panaceia passa a ser a concessão. Eu acho que precisa, nesse momento, aprofundamento dessa discussão para encontrar uma certa moderação nisso tudo. Por favor. Boa noite. Eu vou perguntar como... Alô? Olha só, o meu tempo deve ter acabado. Eu não me controlo, eu fico preocupado
como usuário de rodovias, não como engenheiro, tá? Quando eu vou à padaria buscar pão, comprar pão, eu pago R$1 pelo pão. Eu sei que ali tem farinha, tem forno, tem mão de obra, tem investimento do dono da padaria, né? Tem tudo isso que tem também quem tem a concessão do pedágio. Tanto quando eu compro um pão e consumo aquele pão, eu entendo que ele tem que custar R$1, perfeitamente. Agora, quando eu vou daqui a Juiz de Fora, pago 3 vezes R$8,50. O que eu sinto ali é que o meu pneu desgastou o asfalto. Somente isso. R$25,50 porque meu pneu provocou atrito no asfalto deles. Não entendo como pode ser esse preço tão alto, porque apenas por um atrito de pneus contra o piso deles. E com o pão eu entendo. Bom, eu só vou fazer 2 observações. No pão, até menos. Mas além daquilo que materialmente o senhor vai consumir dentro do pão, o trigo, o brometo, a energia do forno que assou o pão, o salário do padeiro, etc., ainda está ali embutido uma vastíssima carga tributária. Na via concedida, o senhor já parte do pressuposto, que é real, o senhor já pagou o primeiro imposto, que foi o IPVA, né? Que é imposto sobre a propriedade do veículo automotor. Então, o senhor já foi cacifado no IPVA. O senhor já pagou um outro imposto, dois no mínimo, se transforma em 3 e 4, mas os 2 principais, IPI e ICMS, no carro que o senhor adquiriu. E a cada 50 quilômetros, R$8,50. Primeiro em Xerém, depois em Areal, depois Juiz de Fora. E o senhor verifica que o combustível, que também gastou, com imposto pesado. E o senhor constata que o senhor só atrito pneu pavimento. De outro lado, quem aportou recurso ali tem um outro demonstrativo. E a sua impressão é que é um pedágio exagerado. E ninguém vai tirar a sua impressão. Sabe por quê? Porque esse pedágio não tem transparência. O senhor, nem como cidadão, nem como engenheiro, jamais viu um demonstrativo detalhado de por que o pedágio tem que custar R$8,50. Olha só, se a gente está começando a chegar na época que todo produto que a gente vai comprar tem que vir separado a carga tributária, não é isso que já está acontecendo? Isso tem que acontecer, não, sim, mas estamos em processo, né? Isso tem que ocorrer também em relação ao serviço prestado. Porque senão você vai ficar sempre em dúvida. Estou sendo, no mínimo, espoliado. Eu acho que a sua sensação é real, exatamente pela falta de transparência, por favor. Deputado, a sua palestra está sendo tão agradável que se a gente não intervir, a gente vai pela meia-noite, 1 hora da manhã. Eu fico preocupado. Eu queria dizer o seguinte, o vereador Raymond Ottoni também é o nosso convidado aqui. Então, eu pediria o seguinte, que nessa concentração, o senhor fizesse um fechamento para o vereador fazer uma exposição e a gente parte para um terceiro tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, Raymond, vem cá. Eu vou responder aqui o meu amigo Barbudo e passo para você, por favor. O Barbudo é você, pô. É um dos Barbudos, sei lá, o Martins que é maior que todos nós. Muito barbudo. Licínio da Associação de Moradores de Botafogo, engenheiro, e também do Fórum de Mobilidade. Eu vou raramente ao Espírito Santo, mas toda vez que eu passo em Campos, eu sofro aquilo que a gente já treme um pouquinho porque o garotinho é de lá. Mas o problema é que a travessia de Campos é uma coisa absolutamente terrível, que coisas que poderiam ser consertadas com tinta, porque você tem uma pista dupla que metade é acostamento, metade não é, para entrar na cidade,
E, em 2008, quando foi concedida a concessão, eu não entendi por que não obrigaram, em 2008, mais 6 meses, construir o contorno de Campos, e como é que isso pode refletir, e nós estamos há 5 anos disso, e continua mais ou menos a mesma coisa. Eu vou lá a cada 2 anos e é tudo igual. Então, onde é que a gente tem capacidade de interferir? Isso é federal. Como é que a gente consegue saber o que eles têm que fazer com isso? Eu mandei um e-mail para eles perguntando e eles não me responderam. Olha só, rapidamente. A BR-101 Norte, né, no meu entendimento, a programação dos investimentos, né, ficou muito retardada, porque é o que ele colocou ali claramente. Porque quiseram que todos os investimentos fossem da concessionária. A União só entra fazendo edital e batendo palma. Aí fica postergando no fluxo de caixa os investimentos, né? Quando o OIC não estava pedindo esmola na Praça 15, o projeto do Porto do Açu, né, está aqui, ele só pode funcionar, além de a necessidade de um sistema ferroviário, tendo o contorno de Campos, senão não tem saída. 4 horas da tarde para tu cortar Campos é uma tragédia. A gente aprofunda isso daqui a pouco. Por favor, vereador Raimon. Boa noite a todos. Estava aqui apreciando a fala do Luiz Paulo, né? Tão rica. E, assim, eu estava ali até ponderando com o Fábio que, assim, hoje que está o DTRL, não é isso? E está o Fórum de Mobilidade. Não é isso mesmo? E o Fábio, assim, sempre muito criteriosamente prepara um briefing muito, muito bom, e tinha passado para o meu e-mail uma pesquisa, né? E eu estava aqui tentando relembrar de tudo que eu havia lido, que o Fábio tinha me passado, e o Luiz Paulo, na verdade, passou por tudo isso. Certamente não porque alguém tenha passado um briefing para ele, mas porque ele mergulha nessa praia com mais qualidade do que eu. E tem uma coisa assim que salta aos olhos, que é, na verdade, e aqui, né, eu acho que assumir governo, estar à frente de um governo, é sempre estar no espaço da contradição, né? Porque uma coisa é você estar no debate, você estar no movimento social, estar no parlamento, né? mesmo sendo situação, mas sendo oposição ainda mais diverso ainda. Mas